filósofo romeno Mircea Eliade relata seu primeiro encontro com Carl Schmitt. Goroniano, membro da legação diplomática, leva-me hoje a Carl Schmitt, que desejava muito saber o que é a filosofia de Nye Ionesco. Uma casa em Dahlem, com mobília muito pouco alemã, alguns quadros modernos e uma biblioteca rica em livros antigos. Carl Schmitt é baixo, uma figura pouco impressionante, mas luminosa, cheia de vida. Fala fluentemente francês. Digo-lhe que da obra dele conheço apenas Die Romantische Politik, que tanto influenciou Nye Ionesco, Tutea e os outros. Mas em vez de começarmos a falar de Nye Ionesco, pergunta-me de Salazar, de Portugal, das culturas marítimas, e falamos durante 3 horas. Ele está a escrever um livro sobre terra e mar, e leu imensamente sobre a arte, a cultura e o simbolismo aquático. Diz-me que Moby Dick é a maior criação do espírito marítimo, depois da Odisseia. Mostra-me alguns quadros estranhos de um pintor alemão moderno, cujo nome depressa esqueço. Visões submarinas, cosmológicas. Com meu próprio estudo, há tantos anos a mandrágora, tais questões, deixo-me enfronhar em interpretações de símbolos e mitos austroasiáticos, que a ele o interessam. Prometo enviar-lhe Zalmoxi II, onde publiquei Notes sur le symbolisme aquatique. O que me impressiona em Schmitt é a sua coragem metafísica, o seu inconformismo, a vastidão da sua visão. Faz-me lembrar Nye. Oferece-nos uma garrafa de vinho do Reno. Está encantado por me conhecer e lamenta que parta amanhã para Madrid. Diz-me que o homem mais interessante hoje em dia é René Guénon. Leva-nos até a estação de metrô, falando-me da aviação como símbolo terrestre. Soberano é aquele que decide na exceção. Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um jurista e pensador político alemão. Nasceu em 1888 em Plettenberg, na Westfália, Alemanha, e morreu em 1985 com 97 anos. Uma vida quase secular dedicada aos problemas jurídicos e políticos do século XIX, com suas contradições, o século XX, a República Liberal de Weimar, a ascensão e a queda dos regimes totalitários, a reconstrução da democracia alemã no pós-guerra, o ambiente da Guerra Fria, o avanço do capitalismo monopolista, a universalização e a consolidação do neoliberalismo. As críticas sociológicas e filosóficas de Schmitt se provaram formidáveis e inspiraram pensadores de diversos campos políticos, de Otto Kirchheimer e Walter Benjamin, a Hans Morgenthau e Léo Strauss, até Chantal Mouffe e Ernesto Laclau, bem como muitos outros em nossos tempos. Schmitt é como que uma autoridade a quem se volta quando o projeto liberal democrático está em crise. Não há necessidade de documentar o extenso renascimento dos estudos da obra de Schmitt, que florescem na Europa e nos Estados Unidos nas últimas décadas. Há pelo menos 3 teses interligadas e nem sempre claramente distintas na teologia política de Schmitt. Em primeiro lugar, há a tese sobre a história das ideias, às vezes referida por Schmitt como a sociologia dos conceitos, e melhor expressada através da seguinte afirmação: todos os conceitos significativos da moderna teoria do Estado são conceitos teológicos secularizados, não só por causa de seu desenvolvimento histórico, no qual eles foram transferidos da teologia para a teoria do Estado, por meio do que, por exemplo, o Deus onipotente se tornou o Deus legislador onipotente. Em segundo lugar, Schmitt explora a hermenêutica legal, isto é, a dialética da regra geral e do caso particular, a lei e as instâncias nas quais ela se aplica. Em terceiro lugar, Schmitt desenvolve uma tese sobre a construção e as prerrogativas da soberania, como núcleo e legitimidade do Estado moderno. O que ressoa mais nos debates contemporâneos sobre a teologia política não são nem a primeira nem a segunda das teses de Schmitt, mas a terceira, ou seja, a sua teoria da soberania como exceção, como se o ambiente político de nossos tempos tivesse dado vida nova às famosas linhas de abertura da teologia política de Schmitt. Soberano é aquele que decide sobre a exceção. Um dos principais campos de análise e estudos de Carl Schmitt é a essência do político, não do homem político, legislador ou aquele que vive em comunidade na polis,
mas o político como a própria natureza do Estado, como a essência mesma da vocação política de uma sociedade. O que o Estado é em sua essência, uma máquina ou um organismo, uma pessoa ou uma instituição, uma sociedade ou uma comunidade, uma empresa ou uma colmeia, ou talvez até mesmo uma série fundamental de processos. Todas essas definições e imagens antecipam por demais, em termos de interpretação, atribuição de sentido, ilustração e construção, não podendo destarte formar nenhum ponto de partida apropriado para uma exposição simples e elementar. Consoante sua acepção literal e sua aparição histórica, Estado é uma condição de características especiais de um povo, mais precisamente, a condição competente dado o caso decisivo, e por isso, perante os muitos status. Carl Schmitt em Essência do Político. Neste famoso texto de Carl Schmitt, afirma ele que a equação estatal igual a político é incorreta e enganosa. O âmbito do Estado não é necessariamente sempre igual ao âmbito político. É necessário não confundir a esfera política com a esfera estatal. Há um pressuposto em Carl Schmitt sobre a essência do político, a de que o caráter conflituoso da natureza humana e a distinção amigo-inimigo, e com base nesses elementos, Schmitt pretende a afirmação do político, denunciando a neutralização ou negação do mesmo produzida pelo liberalismo. Essa crítica schmittiana é feita segundo um fundamento existencial, que se opõe ao normativismo jurídico. Quanto à fundamentação filosófico-teórica de Schmitt, aparecem nomes como Joseph de Maistre, Luis de Bono e, principalmente, Juan Donoso Cortés, 2 franceses e um espanhol. A obra, A Essência do Político, está centralizada no tema da natureza, fundamentação e autonomia do político. Schmitt argumenta pelo retorno ao tema clássico da política, cujo núcleo é o Estado. Nessa linha de investigação, rejeita a neutralização do político operada pelo liberalismo e refuta os princípios liberais do legalismo do Rechtsstaat. A crítica, considerada como conservadora, de Carl Schmitt é ampla e pode ser classificada na sua dimensão propriamente política. Trata-se de recuperar a categoria do político, tirando-a do desprezo conceitual lançado pelo liberalismo. O objetivo de Carl Schmitt é capturar esta categoria a partir da sua própria especificidade existencial, afirmá-la como realidade autônoma, determinada apenas por elementos intrínsecos à sua natureza autoexplicativa. Com esse objetivo, a obra schmittiana apresenta-se como uma crítica contundente ao liberalismo. No comentário de Leo Strauss, a tarefa de Schmitt é determinada pelo fato do fracasso do liberalismo. O liberalismo negou a política, mas, no entanto, ele não a eliminou do universo, simplesmente ocultou a política. E qual é esta crítica schmittiana ao liberalismo e o que significa esta noção de que o liberalismo nega a política? Para Schmitt, o caráter conflituoso da natureza humana leva em conta de que a política é inevitável e indestrutível, e que existiria mesmo com o desaparecimento do Estado, permitindo-se afirmar que o conceito do político está baseado numa matriz antropológica existencial, na qual a determinação do estatuto da natureza humana tem papel relevante. Na obra Teologia Política, Schmitt é bastante claro. Toda ideia política toma, de uma maneira ou de outra, posição sobre a natureza do homem, e pressupõe se ele é bom por natureza ou mal por natureza. Schmitt não hesita em assumir a tese de que o homem é mau por natureza. Observa que os pensadores que adotaram o pressuposto antropológico de que o homem é mau, isto é um ser perigoso e tende à hostilidade, construíram teorias políticas autênticas, e são justamente aquelas que acabam destacando a dimensão política da existência humana. Por mais diferentes que possam ser esses pensadores, quanto à espécie a um nível, ou à importância histórica na concepção problemática da natureza humana, todos eles estão de acordo, na mesma medida em que se mostram como pensadores políticos. E no que estão de acordo estes pensadores? Segundo Schmitt, na filosofia política de Maquiavel, Hobbes, Bossuet, Fichte, Donoso Cortés, Hippolyte Taine e Hegel, entre outros, permanece um traço comum. Todos rejeitam como pressuposto das suas teorias políticas a noção da bondade natural do homem e o caráter não conflituoso da natureza humana. Schmitt examina as vertentes filosóficas que veem na política o mal a ser eliminado ou minimizado e na bondade natural do homem ou na sua perfectibilidade evolucionária
vertentes marcantes na história das ideias, como o liberalismo e o marxismo. Estes são conceitos centrais nas ideias de Carl Schmitt. Ele aponta que estas vertentes filosóficas que partem desses pressupostos que consideram a bondade natural do homem ou a sua condição de perfectibilidade ou de uma possível perfectibilidade, apontam que a política ou é um mal a ser eliminado, seria um mal a ser superado pelo progresso humano, ou que seria um fator a ser minimizado e circunscrito a certas esferas. O otimismo antropológico não pode ser tomado como ponte de partida para Carl Schmitt, pois exclui a possibilidade do antagonismo, que é o elemento nuclear da política, que se traduz na polaridade amigo-inimigo. A ideia de um mundo pacificado representa, em última análise, a abolição da própria especificidade do político. No mundo bom, entre homens bons, reina naturalmente somente a paz, a segurança e a harmonia de todos com todos. Os padres e os teólogos são aí tão supérfluos quanto os políticos e os estadistas. Os homens, reitera Schmitt, amam a ilusão de uma tranquilidade sem perigos, e nesta condição não toleram os pessimistas. Schmitt é um grande opositor de Rousseau, como também seria Joseph de Maistre. Ele considera que a própria noção de justiça aplicada se conjuga pelo fato de que o homem possui uma natureza hostil e perigosa e que ele não poderia formar uma sociedade baseada na noção de bondade natural. Para Carl Schmitt, a questão também não é de ordem ética. A ideia de que o homem é mau ou bom está aquém de um possível julgamento moral. A pergunta correta para Schmitt é saber se o homem é um ser perigoso ou não perigoso, um ser cuja conduta traz riscos ou se ela é inofensiva. A opção antropológica de que o homem é um ser perigoso não pode adquirir um significado moral, desfigurando a categoria do domínio no seu potencial político. Se a natureza humana remete à necessidade que o homem tem de dominar, e a política é o campo onde essa tendência se concentra, o juízo ético despolitiza o conflito ao dicotomizá-lo em algo bom ou mal, segundo uma vontade moral e princípios éticos. Schmitt recusa o ideal otimista precisamente porque ele conduz a uma espécie de anarquismo ingênuo. A ausência de hierarquia no domínio político exclui a realidade do governo do homem sobre outro homem. Por conseguinte, se há necessidade de governo, é porque a natureza humana se exprime também pela potência do mando. A esfera do político se constitui, no fundo, em garantia para que o mundo não se torne um universo pacificado, sem um elan agonístico da política. A pretensão moral em buscar um mundo pacificado reflete, na verdade, o ideal de civilização liberal. Ao lutar pelo conforto de uma vida segura e sem conflitos, o burguês pretende, no limite, privilegiar o fato social e econômico, que lhe garante segurança, neutralizando a especificidade do político, que representa sempre um jogo perigoso, de alternâncias de mando. Se houver apenas fatos sociais puros, não haverá mais nem política nem Estado. Para Schmitt, a consequência nefasta da lógica economicista e empresarial da sociedade liberal é o desprezo pelo político. A expansão universal do ideal burguês de segurança e de conforto acaba por neutralizar a política, tornando-a mero instrumento para a realização daquele ideal. Para Carl Schmitt, a necessidade de proteção que os homens procuram numa instância suficientemente capaz de oferecer segurança constitui a razão última de ser do Estado. Cada época, nos últimos séculos, diz Schmitt, produz uma representação de si mesma, organizada em torno de uma região central dominante que lhe dá coerência e sentido histórico. Os degraus em que se movimenta um espírito europeu nos últimos 4 séculos são teológico, metafísico, humanitário, moral e econômico. O século XX é caracterizado como a era da técnica. O termo aparece neste século na sua mais estreita ligação com o econômico, como o individualismo, dizia Schmitt no século XX. Essa progressão apontada por Schmitt significa uma série de contínuas neutralizações, sucessivos deslocamentos do lugar do político. Esse processo chega ao seu fim na era da técnica, onde se institui aquilo que Schmitt chama de estado total. E é nesse estado que ocorre a absorção da totalidade da existência humana pelo político. No entanto, a noção de estado total é ambígua para Schmitt.
De um lado, ela designa o modo de organização política e jurídica do Estado moderno, que se apresenta como um Estado total no sentido fraco, na medida em que renuncia ao monopólio político da decisão. Torna-se um Estado social-providência, onde os interesses políticos obrigam-no a intervir e, ao mesmo tempo, procuram subordiná-lo. O Estado de regime de partidos e o Estado burocrático-administrativo são as outras manifestações desse Estado total no sentido fraco. Por outro lado, o Estado total, quando está plenamente voltado à realização da sua natureza política, é designado como Estado total por força, e o Estado, que graças ao avanço da técnica e da racionalidade administrativa, pode promover uma politização unilateral da existência humana, apresentando uma interpenetração entre privado e público, entre o burguês e o cidadão, entre a sociedade civil e o Estado. Tomando como um documento da Contra-Revolução Espanhola Católica de 1830 e 1840, que é Donoso Cortés, Schmitt vai atrás da classe média parlamentar por relação excessiva em disposições legais. Ele atribui a sua fé política ao prevalente teísmo da burguesia europeia, voltando ao século XVIII do Iluminismo. Liberais burgueses transferiram ao âmbito político a crença teísta em um universo autorregulador, supervisionado por um relojoeiro divino, de onde falta a compreensão da natureza conflitual da vida política e da necessidade da soberania para instalar as variadas e amplas disputas entre as classes e os interesses. Paul Gottfried. Carl Schmitt traça uma linha rumo a uma metafísica da comunidade política, uma outra política de identidade. Além da originalidade da proposta de Schmitt, cujo valor é inegável, mas mais do que discutível, um dos pontos quentes de seu pensamento é a tentativa de derivar da distinção amigo-inimigo uma essência da comunidade política. Schmitt não entende afinidade ou antagonismo que uma comunidade política expressa em relação a outra como produto de uma soma de vontades, ou como a vontade de um governante que decide pelas costas do povo. Schmitt também não acredita que eles possam ser circunscritos ao estado moral de uma sociedade em um determinado período, que pode ser revertido pelo progresso ou retrocesso ético. Em vez disso, seguindo uma linha historicista hegeliana, ele considera que a identidade, a essência do povo, se manifesta na decisão que cria a ordem social. Em suas análises, Carl Schmitt progride a ponto de dissociar a determinação de quem é o inimigo da realidade psicológica dos indivíduos, que tem de decidir se a oposição que a existência do outro implica representa uma negação da sua própria existência, afirmando assim que não se trata de uma oposição caprichosa, mas inteiramente ontológica. Dito isso, podemos entender que os motivos de Schmitt para combater a separação das esferas de ação e a reivindicação do iluminismo de uma política secular vão muito além de uma exigência de rigor filosófico. Se Schmitt pretende devolver o político roubado da política, é apenas para devolver ao povo o poder de decidir politicamente, ou seja, de fazer a distinção amigo e inimigo por si mesmo, de acordo com os critérios que emanam de sua própria identidade. No pensamento de Carl Schmitt, longe de representar algum tipo de maniqueísmo, a dicotomia entre amigo e inimigo está na própria essência do político. Representa que as comunidades políticas, por sua própria natureza e por conceberem uma natureza humana conflituosa e perigosa, indicam a necessidade em se traçar as fronteiras entre a amizade e a inimizade, ou seja, entre aquele elemento que é hostil à comunidade, hostil a um elemento de justiça, ou segurança, ou prosperidade, ou qualquer outro valor considerado positivo por aquela comunidade, e também aquele elemento que é considerado benéfico ou amigável, ou como parte da própria comunidade política, ou mesmo um aliado externo, e que também tem a condição de se tornar um agregado a esta comunidade política. Para Carl Schmitt, o Estado, em seu funcionamento natural, seja ele moderno ou antigo, seja ele monárquico, republicano, democrático ou ditatorial, aristocrático ou oligárquico, o Estado
condensa em sua própria estrutura de funcionamento um comportamento ativo sobre a sociedade. Para Carl Schmitt, é a partir do estabelecimento do Estado liberal que a política se torna meramente um jogo de interesses entre parlamentos e grupos de pressão que visam a instauração de uma sociedade apolítica, de uma civilização econômica, mas que este elemento do Estado como algo condensador e unificador de uma identidade política comunitária é totalmente oposto a esta lógica liberal. Nesse sentido, Carl Schmitt apresenta também a sua teoria do partisan, ou a teoria do guerrilheiro ou do guerreiro político em um contexto moderno, onde analisa que os estados liberais, ao se ausentarem de estabelecerem uma política de unidade, uma compreensão integral a respeito do Estado, correm o risco ou se tornam vulneráveis de observarem uma substituição das elites políticas liberais por partisãs, sejam eles de qual orientação política forem, que procederão uma conquista do Estado e a instauração de uma unidade política e de um eixo que move o Estado até objetivos traçados que não os da civilização liberal. Tais exemplos de partisãs seriam os revolucionários bolcheviques ou anarquistas e mesmo os insurgentes do nacionalsocialismo e do fascismo que emergiram nos anos 20 e 30 na Europa. Nesse sentido, é preciso dizer que o pensamento jurídico e político de Carl Schmitt transcende a sua própria época e transcende também as conexões que se fizeram entre Schmitt e o Estado alemão nos anos 30 e 40. Basta lembrar que Schmitt foi defenestrado pelos nacionalsocialistas por manter uma posição crítica e uma associação ao pensamento católico tradicional, que já nos anos 40 era vista como oposto ao pensamento nacional-socialista. Entre as principais obras de Carl Schmitt estão o Estatuto Jurídico Internacional do Grande Território e a proibição da intervenção de potências estrangeiras no seu âmbito, a tirania dos valores, a teoria da guerrilha ou teoria do partisão, o conceito do político, a teologia política, o guardião da Constituição, o catolicismo romano e forma política, a crise da democracia parlamentar, o Leviatã na teoria de Estado de Hobbes e, por fim, Terra e Mar. Carl Schmitt não é uma leitura fácil, é um pensador um tanto complexo e profundo, que requer uma certa contemplação de sua obra e até mesmo uma atenção acurada quanto ao que Schmitt pretende dizer e principalmente quais são os grandes eixos do seu pensamento. Carl Schmitt, em seu desenvolvimento filosófico, chega a associar elementos da geopolítica clássica à filosofia política clássica. Schmitt trabalha com as teorias sobre os grandes espaços, sobre o poder marítimo, o poder terrestre, fala sobre os elementos conflituosos na história e na própria natureza das sociedades humanas, como, de certa forma, um eixo motriz da história. Carl Schmitt chega a ser enigmático para pensadores ortodoxos. Ele certamente é um opositor do liberalismo e de correntes que têm na bondade humana um de seus pressupostos, ou em uma utopia de progressos, um dos seus principais elementos. Portanto, podemos dizer que Carl Schmitt é um antiliberal e um antimarxista, e profundamente um anti-anarquista. Mas Carl Schmitt não poderia ser definido como um nacionalista comum, ou como um tradicionalista católico, ou como um filósofo do poder estatal. Carl Schmitt representa algo de mais profundo. Talvez possamos definir Carl Schmitt como o filósofo do arqué, o filósofo do princípio, um homem que se dedicou a buscar leis naturais e princípios antropológicos que baseassem o seu pensamento político.
podemos defini-lo como um realista obstinado, ou até mesmo como um pessimista confesso. Carl Schmitt não pretende restaurar a ideia de um império orgânico, de um sacro império ou de uma sociedade tradicional baseada no espírito. Carl Schmitt pretende analisar as coisas tais como elas procedem na história. Neste sentido, ele não recrimina filósofos modernos ou filósofos do Estado moderno, mas os avalia e os caracteriza como pensadores do poder. Carl Schmitt também pode ser chamado como o pensador do poder político, e de um poder político que necessariamente se orienta por uma unidade política e por representar uma certa hegemonia política em termos clássicos. É possível dizer que Carl Schmitt defende que o Estado, em sua concepção plena, deve corresponder a uma certa homogeneidade social, política, e sustenta também que esta homogeneidade ou unidade política é uma condição de sobrevivência e de força dos Estados, e que o inverso disto é uma condição para a decadência, para a vulnerabilidade e para a destruição dos Estados e, por conseguinte, das sociedades humanas. Carl Schmitt, ao analisar o Estado total, não se põe como um apologeta. Não é Carl Schmitt um defensor do totalitarismo, mas quase como um profeta que, à beira das manifestações totalitárias na Alemanha e, de certa forma, conjecturando sobre realidades políticas contemporâneas, como também se via na própria União Soviética, traçava também paralelos com estados considerados democráticos e que realizavam esta absorção total da vida social em seu escopo burocrático. Fatos imensamente estudados e documentados pela literatura histórica, econômica e sociológica que dão conta da ostensiva burocratização da vida moderna.